contrato. Obrigado, senhor presidente. É porque me parece que a própria afirmativa do eleitor dá a entender de que nem vínculo, nem união estável existe. Quer dizer, eu não estou partindo do pressuposto nem sequer que a união... Eu não tenho convicção de que a união estável existe. Primeiro, como é que, se ele tem união estável, como é que ele vai alugar um imóvel daquela pessoa com quem ele reside e convive? E ele ainda se afirma como solteiro. Eu queria partir dessa... Até para esclarecer e deixar que é evidente que eu não estou com isso dizendo que o formulário, me apoio inclusive na afirmativa do Dr. Geraldo, não é que eu esteja a dizer que o formulário precisa de justificativa. Mas é necessário que ele, inclusive, diga se vai ou não vai residir, se vai ter ou não vai ter domicílio eleitoral. Eu até peço venha novamente àqueles que eventualmente tiveram por afirmar algo diferente de mim, parece que é do Valor Cornélio, não é que eu esteja dizendo que o formulário exija. Eu não devo ter me expressado com tanta precisão. Mas na hora em que ele requer a transferência, ele tem que asseverar, dizer que tem domicílio eleitoral naquele. E ao tentar fazê-lo, ele tentou justificar por um meio que nem de longe se justifica, que é alugar um imóvel daquela que com ele teria, por suposição, união estável. Depois se viu que ele nem se qualifica como companheiro dela, ele se qualifica como cidadão solteiro. Então, eu estou só explicando, obviamente, sem nenhum caráter de persuasão. Eu não estou querendo interferir nas opiniões já lançadas, não, nos votos já lançados. Estou apenas tentando reafirmar que o ponto de partida do meu voto é exatamente a realidade fática, que para mim está bastante clara com relação à impossibilidade de se atribuir idoneidade a essa afirmativa de que ele tem sequer vínculo afetivo ou patrimonial nesse município, já que há outros elementos objetivos que levam a conclusão diversa. Senhor presidente. E gostaria também só de complementar, senhor presidente, no sentido de que eu acho que a definição e o debate que deve ser travado em relação ao que é domicílio eleitoral e domicílio civil. Evidentemente que uma pessoa que resida civilmente em um outro município, aqui a Corte tem decidido claramente que pode, desde que tenha vínculos com a localidade onde vai votar, é caracterizado domicílio eleitoral. Essa é a particularidade. E a questão assim, de ter declarado o Estado Civil solteiro, possivelmente é porque ele não é civilmente casado. Casado, né? Exatamente. Ele convivendo, vai votar qual o Estado Civil de quem está em relação... Senhor presidente, só para fazer um esclarecimento também, em relação ao voto, até pela... eu acho que uma vez provado, até concordo com o Dr. Carlos Wagner, mesmo na divergência, de que o contrato de locação aparentemente não obrigava a residência, né, contínua lá, que pode ser para vir passar uma temporada ou outra. O meu voto é baseado numa premissa um pouco anterior, no sentido de que ele pediu a transferência com base no contrato de locação, não declarou a união estável ou a convivência marital. Quando foi feita a diligência, ele não foi localizado no endereço e veio informação do morador falando dessa possível e suposta união estável. Mas não há, aparentemente, e eu não consigo dar essa valoração para esse depoimento do suposto sogro numa diligência, a força probante para provar a união estável. Eu tenho muita preocupação e muito cuidado, até porque eu acho que o primeiro voto dessa matéria, depois daquele precedente do Dr. Vladimir, acho que fui eu que trouxe aqui. E logo depois sobrevieram mais alguns. E uma vez realmente mostrado esse vínculo familiar, o vínculo patrimonial, acredito que deva ser deferido o registro. Aqui eu vou um pouquinho antes dizendo, não há prova aparente desse vínculo familiar. E o patrimonial, ele parece que também não é conveniente. Em razão disso, senhor presidente, é que eu mantenho excepcionalmente, nesse caso, acompanho a relatora pelo provimento do recurso para indeferir a transferência em razão dessas particularidades. Mas, enfim. Eu gostaria apenas de fazer um acréscimo. Na RAE,
o eleitor declara que é residente e domiciliado no endereço da Rua Manuel Barreto há 1 ano e 3 meses. Ele declara na RAI que é residente e domiciliado naquela localidade há 1 ano e 3 meses. Então, me parece também curioso esse fato de que ele declara que reside no município há 1 ano e 3 meses. Quando é? De quando? Sim, a data? 2016. 2016, né? Isso. Ele declara que é 1 ano e 3 meses é residente domiciliado naquela localidade. Apenas na diligência que se chegou à conclusão que há 4 anos ele estava... A diligência foi quando? Deixa eu localizar aqui. Porque assim, senhor presidente, eu acho tão estranho alguém celebrar um contrato que não havia necessidade de celebrar esse contrato. Não havia necessidade. Se ela estava realmente, à época da RAI, se existia uma união estável, porque essa união estável pode ter ocorrido depois. Por isso que eu quero saber quando é que ocorreu a diligência. Porque se a diligência foi, vamos dizer, se foi no mesmo ano, se foi no ano seguinte... Esse é um aspecto. O segundo aspecto é o seguinte, se então a parte vem no RAI dizendo... 2019. 2019. Ou seja... 3 anos depois. Ou seja, talvez em 2016, quando foi formulado o RAI, não houvesse o vínculo. O vínculo afetivo só ocorreu depois, na diligência, aí sim. Não, quase 4 anos depois. O oficial de justiça certifica que há 4 anos vive na cidade de São Paulo. Então, em 2016, quando ele requereu, ele já convivia maritalmente e já estava na cidade de São Paulo. 2016, 2019... mas as pessoas não têm essa precisão. Mas aí se a gente for entrar nesse tipo a experiência revela que às vezes as pessoas, quando são indagadas, há quanto tempo vive? A pessoa, para comprovar que existe um vínculo, aí diz, há 4 anos, há 5 anos, há 10 anos. E isso como é muito que comum. é firmado isso? Eu tenho muita experiência em ações previdenciárias em que os segurados dizem, você trabalha há quanto tempo? Aí ele diz, eu trabalho há 10 anos, 15 anos, mas às vezes 2, 3 anos. Por quê? Porque ele quer dizer, ele acha que ele respondendo dessa forma vai beneficiar e às vezes prejudica. Agora sim, por isso que eu fico mais convicto de que possivelmente, porque veja o seguinte, o que é que leva uma pessoa a celebrar um contrato de locação entre companheiros, uma união estável, em que não haveria necessidade? Se ela é a proprietária do imóvel, bastaria o quê? Bastaria algum documento dessa propriedade, a comprovação dessa união estável de alguma maneira, pronto, estava configurado. Eles precisavam de um documento, talvez, alguma coisa que comprovasse documentalmente, e vamos fazer. E esse é um ponto. O segundo é o seguinte, será que se eu venho alegando no RAI que existe um vínculo familiar e a diligência comprova que não existe um vínculo familiar, existe um vínculo patrimonial, a gente nega, então, vai ser o caso de negar a mudança do domicílio eleitoral, vai ser indeferir a mudança do domicílio eleitoral se eu alego um fundamento e, consequentemente, ou seja, o juiz, então, está vinculado ao fundamento quando a gente sabe que o juiz, jurisdicionalmente, a parte vem com a petição inicial, alegar um argumento e o juiz pode conceder o direito através de outro fundamento. Mas Vossa Excelência permite? Sim. Eu tinha dito que não falaria mais no assunto. Mas está se dizendo a todo tempo que esse contrato ele é ilegal, é ilícito, porque firmado fraude entre companheiros. Mas aí se diz que não existe a prova de que eles são companheiros, de que não existe prova de que eles têm união estável, porque lá está dito... Na verdade, eles se apresentam como solteiros. Em momento algum nos autos está dito que o contrato é ilícito, não. O próprio Ministério Público diz que há indícios. Não, é isso que eu estou dizendo. Se está indício de que há indícios de que é ilícito, tal. Por quê? Porque firmado entre companheiros. E aí depois se diz, não há prova de que existe a união estável e que, por razão disso, não se tem o vínculo patrimonial que teria a companheira, o imóvel lá no município, que seria suficiente. É uma distância muito grande entre o requerimento... E aí, porque se considerar que eles têm união estável, já dou a palavra do doutor Ricardo, se considerar que eles têm união estável, tem tanto vínculo patrimonial como familiar. Não, eu acho que para não haver confusão, o que se está dizendo é que, ainda que existisse a união estável, há dúvida real quanto à licitude desse contrato, na medida em que não é crível que alguém que viva com outro, afirme viver com outro, tá certo? Vá firmar um contrato de locação com aquela pessoa que com ele vive.
Mas Sendo no ela raio locadora, Aí no raio não tá não afirmado. existe só isso não, concluir. Vai no Eu raio queria tá- só concluir. Ele não afirmou nem ela, Não, é isso que eu estou dizendo. É. Não, mas eu estou falando com base. Eu estou falando. São por seja gentileza. anterior. Por gentileza. Eu A estou colocação falando. tenha sido motivo do conhecimento Não, deles. eu vou- Eles não, tenham se casado a partir de então. Eu queria só concluir. Não Doutor vou- Ricardo, isso é ia um até- amor. eu tinha até eu ia evitar falar mais. É porque como foi feita a afirmativa dos dois fundamentos, e os dois fundamentos foram utilizados por mim, eu me senti, vamos dizer, levado a me pronunciar novamente. Não, O que eu quero pela dizer é própria que... relatora. O que eu quero dizer apenas é o seguinte, é que ainda que se leve em conta a união estável, fundamento esse que surgiu da declaração do pai dela na diligência, não foi dele, foi da diligência feita pelo oficial de justiça, ainda que se considere que há essa união, existem fundadas dúvidas de que isso gere veracidade na medida em que é fundado num contrato firmado entre pessoas que são... Como é que se firma um contrato com alguém que com ele convive? Um contrato de locação. Agora, o fundamento principal surgiu depois. Eu conheço uma Eu queria pessoa... concluir, doutor, bem Não, rapidinho, pode por concluir, gentileza. pode Até concluir. porque eu não gostaria de falar mais. Eu queria concluir, por gentileza. Agora, para mim, o fundamento principal não é esse. O fundamento principal é que depois da análise que se fez, integral, inclusive, do que consta no RAI, chegou-se à conclusão de que nem sequer a condição de união estável ele admite. Ele se afirma solteiro, que mora em São Paulo, ela também moraria fora, portanto, nem sequer, mesmo que se queira adotar o entendimento de que existe o vínculo afetivo, não há objetivamente como se extrair essa conclusão. Eu não estou entrando no mérito se esse fundamento é correto ou não é. Até Então, porque, Vossa Excelência volta com a divergência. Não, não volto com a divergência, não. Eu estou dizendo que não há prova de que há sequer o vínculo afetivo. E se não há prova de que há sequer o vínculo afetivo, eu voto de acordo com a relatora. No sentido de entender que não há como haver o reconhecimento da transferência. A questão é toda, porque há uma distância entre o requerimento, em que era absolutamente factível a existência de um contrato de alguém com outra, e que à época não existia uma união estável. Não, doutor Carlos. Os elementos que constam dos autos. Não. O problema é que o senhor já está dizendo que os 4 anos podem não ser 4 anos. Eu estou analisando Depois, devidamente o que está quase posto 4 nos autos. É, então, mas dentro quase- de uma linha cronológica, Não. nós temos um pedido Ó, em 2015. São quase 4 anos. 2016, 2017, 2018, 2019. Quase Não, 4 doutor Carlos. anos. O contrato foi firmado em 2015, a RAI apresentada em 2016, a diligência em Pois 2019. é, o contrato foi E em na 2015. Então, se Então, na tá mais de 4 diligência, em anos em relação à 2019, ele diligência. disse A que há 4 diligência- anos a filha já reside em São Paulo com o eleitor, o que nós temos... Então, de fato, ela tem um vínculo afetivo com o município. Eu tenho como aferir que ela tem um vínculo afetivo com o município, afinal de contas, o pai dela reside em São Francisco do Oeste e disse que ela convive maritalmente com esse senhor que está na cidade de São Paulo. Então, de fato, ela, como eleitora, ela tem um vínculo afetivo com a cidade. Ele não. Se eu começar a supor que, de fato, nem essa união existe, eu não teria vínculo afetivo, eu não teria vínculo patrimonial, eu não teria vínculo de qualquer espécie. Olha, veja o seguinte. Vossa Excelência está, cada vez mais que se argumenta, mais eu me convenço. Exatamente. Se o Então, contrato, pronto, Vossa se o Excelência contrato foi celebrado... Já está convencido. Eu acho que isso mas não se vai. o contrato foi celebrado em 2015, 2015, não significa dizer que em 2015 Eles havia tivessem união uma relação estável. de união Mas estável. possa ser que tenha Porque sido se a colocar locação. 2019 para retrospectivamente, não dá 2015, dá 2016, porque é 2019, 2018, 2017, 2016. Eu acho o seguinte, que não Não vai dá. ter outro caso desse aqui não, do marido fazer um contrato com a esposa. Não precisa a gente ficar pensando que o julgamento vai vincular outros Vamos não. proclamar o resultado, mas assim, eu deixei o debate fluir porque de fato é um julgado que, em tese, contraria tudo a mudança que fizemos. Mas já bastante exausto o debate e eu imagino que não há mais razão para que a gente prossiga. Então eu proclamo o resultado. O contrato aí complicou tudo. Como diz lá no interior, para um, né? Eu queria só agradecer, doutor Geraldo, a paciência de ter, Não, com de ter me certeza. ouvido. Viu? Tenha sempre. Pedir desculpa aí. Não, que conversa, doutor Ricardo. Eu estou aqui sempre... Por maioria, dado provimento ao recurso nos termos do voto da relatora, vencidos os juízes eleitorais Carlos Wagner e Geraldo Mota, que negavam provimento ao recurso. Na sequência...
Na sequência, prestação de contas número 600.999, dígito 10, o ano 2018. Relatoria Dr. Geraldo Mota. Requerente Renier Luiz Martins Mendes, o advogado Dr. Vanderlei Alessandro Costa Silva. Está em mesa, doutor Geraldo? Está em mesa, senhor. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado. Exame e prestação de contas apresentadas por Renier Luiz Martins Mendes, alusivas à sua candidatura ao cargo de deputado estadual pelo Partido Verde nas eleições gerais de 2018. A Comissão de Análise de Contas Eleitorais opinou pela desaprovação das contas do candidato em virtude das seguintes irregularidades. Primeira, existência de doação recebida de partido político sem o registro da prestação de contas do doador. Segunda, pagamento de despesas referente ao consumo de bebidas alcoólicas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no valor de R$ 22. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral pronunciou-se pela aprovação das contas com ressalvas e ao relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota, Vossa Excelência? Em relação à primeira irregularidade, que foi apontada pela comissão, constituiu da ausência de registro na prestação de contas do doador, partido político, da doação estimável de 25 mil santinhos, os quais totalizaram o valor de R$ 440. Nesse ponto, o órgão técnico destacou que, embora haja nota fiscal referente ao objeto da doação estimável, não foi apresentado o recibo correspondente, nem efetuado o devido registro nas contas do órgão partidário. No que diz respeito à ausência do recibo eleitoral, a norma de regência dispensa expressamente a sua emissão, segundo se destaca do artigo 34 e 9º da Resolução 23.553 de 2017. Então, essa parte fica superada. Considerando que o objeto da doação estimável foi justamente material de propaganda eleitoral, não restam dúvidas sobre a prescindibilidade de emissão do recibo, não representando sua ausência qualquer mácula nas contas em análise. E ainda, com relação à regularidade da referida receita estimável, cumpre destacar aqui o disposto no parágrafo 10 do artigo 9º, que assim estabelece a obrigatoriedade de registro dos valores das prestações de contas do doador e do respectivo beneficiário. Concluindo com relação a essa primeira parte, verifica-se que a receita estimável foi devidamente registrada na prestação de contas do candidato beneficiário, circunstância que, aliada à apresentação de nota fiscal correspondente, na qual consta a descrição específica do material que foi contratado em benefício do candidato prestador de contas, afasta qualquer dúvida quanto à regularidade do registro da referida doação estimável. Portanto, a falta de registro de doação na prestação de contas do órgão partidário, doador, não pode trazer qualquer prejuízo quanto à regularidade da demonstração contábil do candidato ora em análise. A segunda parte da irregularidade que foi apontada pela comissão é relativa ao pagamento de bebidas alcoólicas com recurso do fundo, no montante de R$ 22, que configura, de fato, os indevidos de recursos públicos. Foi feita uma diligência e houve a constatação, através de uma declaração, que tinha ocorrido equívoco na inclusão dessa despesa de bebida alcoólica no tocante à nota fiscal que foi expedida, e foi feita uma retificação. Então, ficou superada essa questão. E também o valor, evidentemente, R$ 22, que foi destacado na nota fiscal. Portanto, não sendo evidenciada a má-fé do candidato e considerando que o fato não prejudicou o conhecimento da movimentação financeira dos recursos utilizados na campanha, entendo que a referida falha deve ensejar apenas a aposição de ressalvas e imposição de devolução de recursos públicos utilizados indevidamente, na forma prevista no artigo 82, parágrafo 1º da resolução. Então, pelo exposto, eu acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e voto pela aprovação com ressalvas das contas de Renier Luiz Martins Mendes, relativa à sua campanha ao cargo de deputado estadual das eleições de 2018, com a imposição de devolução ao Tesouro Nacional da importância de R$ 22, no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado da decisão. Como voto? Doutor Ricardo Tinoco. Eu acompanho integralmente o voto do relator. Doutora Adriana. Eu acompanho integralmente o relator, senhor presidente. Doutor Fernando Jales. Com relator, senhor presidente. Bardo Cornélio. Com relator. Doutor Carlos Wagner. Com relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Algum outro processo em mesa que não tenha sido apregoado? Não há também na pauta administrativa, então, encerrada a sessão, lembrando que amanhã, sessão normal às 14 horas.
Muito obrigado.